pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. Está no ar a edição do nosso Guaxupapo desta segunda-feira, desta semana, aqui pela sua Clube FM, sempre um bate-papo em prol da comunidade de Guaxupé. E hoje eu tô recebendo aqui nos estúdios da Clube o publicitário Júlio César Ferreira. Primeiramente, Júlio, bom dia, prazer enorme te receber aqui nos estúdios. Bom dia, Henrique, muito obrigado aí pela oportunidade, agradeço a você, agradeço a Rádio Clube também, que a gente é apaixonado pela Rádio Clube de muitos anos, né? E então é sempre bacana, legal a gente poder contar um pouco sobre a minha vida e também o que eu estou fazendo hoje, os meus desafios, que são completamente diferentes da minha origem. Olha, que bacana, e eu sempre gosto de falar para todos os entrevistados, né, que sempre que a gente tem um bate-papo, a gente faz uma pesquisa pra gente saber aí algumas pautas, alguns ganchos que a gente vai ver perguntar, né? Uhum. E lendo um pouco da sua história, fiquei muito bacana e fiquei muito emocionado ao ler e saber dessa rica história sua e dessa rica trajetória. Você que também é publicitário, assim como eu, assim como o Rafa, né? Primeiramente, Júlio, conta pra gente como começou essa trajetória aí no mundo publicitário, o que foi que te fez seguir essa linha, né? E essa caminhada. Não, é uma história curiosa, porque eu nunca imaginei trabalhar em publicidade. Uhum. Eu saí de Guaxupé em 1969, fui fazer um curso técnico na Escola Agrícola de Pinhal, mas que nunca foi minha praia. Então eu fiquei 1 ano e meio lá e acabei indo para Belo Horizonte, fiz cursinho, entrei numa faculdade de administração e eu tinha um colega que era vendedor da Unilever aqui em Guaxupé, ele representava a Unilever aqui em Guaxupé e ele vendia para minha família o supermercado Sabag, que eu sou neto, né? E ele ficou muito amigo da gente. E aí saí em Belo Horizonte, eu entrei na faculdade, estudava à noite. Ele um dia disse pra mim: você quer trabalhar? Eu falei: quero, claro. O que eu tenho que fazer? Ele falou: arruma um terno, o resto você deixa comigo que você vai aprender. E ele já não estava mais na Unilever, ele tinha montado um escritório de representação de veículos de comunicação. Aí quando ele falou a história do terno, eu liguei pra minha mãe, que era dificílimo você ligar, tinha que ir na telefônica, esperar horas para ligar. E falei com a minha mãe, falei: olha, eu vou começar a trabalhar e eu preciso do terno, então eu tenho... A senhora manda pra mim aquele terno, né? Que eu tinha um único terno que era vinho, portanto uma cor horrorosa pra terno, e era o único que eu usei pra baile de debutante, baile de formatura, baile de velório, era o único terno que eu tinha na vida. E aí foi assim, minha mãe me mandou o terno lá pra Belo Horizonte e eu comecei a trabalhar, fiquei 1 semana com o mesmo terno. E o que eu fui aprender a fazer? Vender anúncios. Uhum. Esse meu amigo era dono de uma empresa chamada Programa Publicidade, que representava veículos de economia, a Gazeta Mercantil, que era o maior veículo de comunicação no país, representava a revista Expansão, que não existe mais, e representava a FC Editora, que era a revista Casa Jardim, tinha a revista Fair Play, que foi a primeira revista de mulher nua, né, de nu. E tinha a Autosport, que também era a primeira, era a segunda revista de automobilismo. E eu fiquei trabalhando com ela uns 2 anos, até que a Editora Abril comprou a revista Expansão, porque a revista incomodava a revista Exame, que era de economia e negócio. Uhum. Nessa compra, em última análise, eu fui junto. E eu então comecei a vender a revista Exame lá em Belo Horizonte, na Editora Abril, aí já tinha uma sede maior, era uma coisa grande. E eu fiquei em Belo Horizonte até 1980. Em 80 eu mudei para o Rio de Janeiro. E eu me lembro a data certinha, porque foi no dia 8 de dezembro de 1980, o dia que mataram John Lennon. E eu sou um bitomaníaco, então assim... Ficou marcado, né? Isso ficou registrado, né, pro resto da vida. Porém, eu não gostei do Rio de Janeiro. Eu fiquei 6 meses só no Rio. E aí eu tive um convite para vir para São Paulo, na revista Exame. E eu fui então para São Paulo, aceitei o convite, fui para São Paulo, obviamente melhorando um pouquinho de salário, essas coisas, e trabalhei na Exame mais 1 ano e meio, por aí, e fui promovido para a revista Veja. Então eu fui contato da Veja, depois nós decidimos lançar a Veja São Paulo, que é a revista que cobre a cidade de São Paulo, que foi um maior sucesso editorial que eu já vi na vida. E eu fui o primeiro gerente comercial dela e depois fui diretor, essa coisa toda. E fiquei na Abril até 1980.
86. Em 86 eu fui convidado para ir pro Estadão. Aí eu fui pro Estadão como diretor de publicidade do Estadão e do Jornal da Tarde. E lá eu fiquei outros 10 anos. E lá, inclusive, tem uma história muito engraçada, porque o Estadão era uma empresa, naquela oportunidade, praticamente estatal. Nada funcionava se um Mesquita, que era um dos donos, a família Mesquita, donos do Estadão, nada funcionava se um Mesquita não mandasse. E meu nome é Júlio César Ferreira. E tinha um dos Mesquitas que chama-se Júlio César Ferreira Mesquita. E todo mundo trata de Julinho, e eu sou conhecido no mercado publicitário de São Paulo também como Julinho. Então, no início, eu tinha um poder tremendo, porque eu pedia para fazer, qualquer coisa que eu pedia para fazer, fazia eu imediatamente, porque quem mandou foi o Julinho. Então, os caras faziam mesmo. Até o dia que alguém perguntou, mas qual Julinho? Aí um colega lá falou assim, o pobre, que era eu. Uhum. Nesse dia eu perdi o poder, quer dizer, pelo menos meu poder diminuiu. E até hoje eu sou conhecido no Estadão como Julinho Pobre. Mas foi uma experiência maravilhosa, uma das melhores empresas que trabalhei na vida e tal. Fiquei no Estadão por quase 10 anos, fui convidado para assumir a direção geral da Gazeta Mercantil, que na oportunidade era o maior jornal de economia e negócios do Brasil. Fiquei na Gazeta um ano, recebi um convite para a Editora Globo, fui para a Editora Globo, fiquei 6 anos, fiz parte do lançamento da revista Época, e depois da Editora Globo eu fui para a Rede TV, foi a primeira experiência de televisão, que não foi muito bacana, fiquei muito pouco tempo lá, mas eu aprendi um pouco de televisão e dali eu fui para a TV Cultura. A TV Cultura é uma TV do Estado de São Paulo, é bancada ou financiada pelo Estado, e a TV Cultura era, pelo fato de ser cultural, não tinha comerciais. Mas aí decidiu-se que ela ia abrir as portas para o mercado publicitário, e foi aí que me convidaram, e eu então tive uma passagem muito bem sucedida lá, 6 meses mais ou menos. Fiquei na TV Cultura e depois eu fui para uma outra empresa que não faz hoje mais, fazia mídia no ponto de venda e fazia TV de comunicação interna, comunicação corporativa que a gente chama, e fazia TV para o Grupo Walmart, para Pernambucanas, para ReHap, para o Magazine Luiza, para grandes empresas. E eu dirigi essa empresa também por 4 ou 5 anos, depois eu decidi montar a minha empresa de representação. E eu montei então a Media Office. E com a Media Office eu comecei a representar alguns veículos de comunicação e foi minha vida. Com a história da pandemia, o mercado publicitário, como quase todos, desabou, né? E aí o que eu fiz? Eu resolvi vir para Guaxupé, porque a gente estava trabalhando à distância remotamente, e se eu posso trabalhar de Guaxupé, por que eu vou ficar em São Paulo? Eu ia te fazer até 2 perguntas no meio disso. Primeira delas, rádio você nunca trabalhou? Não, trabalhei, eu até peço desculpa por falar, eu fui diretor comercial da Rede Antena 1 de rádio por 2 anos. Nossa, que bacana, Rede Antena 1. A Rede Antena é uma das mais qualificadas emissoras, só toca música estrangeira, né? Tem pouco comercial, mas era uma rádio espetacular. Produto contemporâneo, né? Que bacana. Então eu fiquei 2 anos lá. E você é natural aqui de Guaxupé mesmo, Júlio? Sou natural de Guaxupé. Que bacana. Eu amo Guaxupé, né? Guaxupeano nato, que trabalhou nas principais capitais do país. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e a Grande São Paulo. E agora volta para Guaxupé no meio da pandemia. Então aí voltei para Guaxupé, comecei a trabalhar daqui e comecei a maturar a ideia do doce de leite Guaxupé. Que tá fazendo um mega sucesso desde o finalzinho do ano passado. Hoje mas foi uma história bacana que eu faço questão de contar. Vamos lá. Porque quem lançou o doce de leite Guaxupé foi o Luiz Paulo Ferraz Ribeiro. O Luiz Paulo era meu cunhado, porque minha irmã faleceu, eu fiz aí essa confusão. E o Luiz Paulo foi um empresário de grande sucesso, quer dizer, ele lançou o doce de leite Guaxupé em 1965 e a fábrica durou até 96. Entre o doce de leite, além do doce de leite, ele fazia compotas, né? Compota de pêssego, manga, pera, e chegou, fazia goiabada, marmelada, e chegou a fazer extrato de tomate. E assim, o extrato de tomate foi um fenômeno. A fábrica, Produtos Alimentícios Guaxupé, na época, chegou a fabricar, a ser a 3ª maior fabricante de extrato de tomate do Brasil. Ela perdia apenas para a Sica e para a Et, que eram as 2 maiores, que também hoje não existem mais.
Mas aí em 96, infelizmente, a fábrica fechou. E aí, voltando a minha volta para Guaxupé, eu fiquei pensando na ideia de relançar o doce. Porém, quando eu fui atrás da marca, eu descobri que a marca já tinha reserva. Ela pertence à exportadora de café Guaxupé. Porém, a relação nossa com a exportadora é muito boa. E eu conversei com o pessoal da exportadora, o Cairo e a própria Flávia Barbosa, e a gente recebeu autorização para produzir o doce de leite. Porque tudo que é categoria, que a gente chama 29, 30, no INPI, pertence à exportadora. Então, qualquer produto alimentício que você for lançar com a marca Guaxupé, ou a exportadora permite, ou você não pode fazer. Mas aí eu tive a felicidade, a alegria e a honra, e sou muito agradecido a eles, me liberaram para eu fabricar o doce de leite, para fazer o doce de leite. E então eu comecei a produzir o doce em outubro do ano passado. E eu desenhei um modelo de negócio que eu não tenho uma fábrica, eu não tenho uma caldeira, eu terceirizo a minha produção. Então eu uso, na verdade, o grande patrimônio que a gente tem é a marca Guaxupé. Sim. Eu brinco até que eu sou uma Nike em proporções infinitamente menores, né? Porque a Nike não tem uma fábrica de tênis no mundo. E é só um desenho, né? Um raiozinho, sei lá. E é a maior fabricante de tênis do mundo, né? Vendedora de tênis. E o conceito é esse. Então, a partir do doce, a gente decidiu lançar, e nós já vamos lançar amanhã, aliás, o nosso consumidor já poderá, amanhã não, quarta-feira já poderá encontrar aí nos supermercados, padarias, porque a gente começa a comercializar o doce, o chancliche amanhã, que é aquele queijo árabe, e o chancliche vem também com a marca Guaxupé, que também com a permissão da exportadora. Então, já aqui, quarta ou quinta-feira, o chancliche estará no mercado. E eu até gravei um comercial, a gente fez uma mídia, uma campanha de carro de som, e nós estamos circulando desde quarta passada até quarta da semana que vem, um comercial. Se você puder colocar aí, vai ser interessante, porque é o primeiro, eu tenho certeza, é o primeiro comercial falado em árabe. Que bacana, vamos assistir. Por quê? Porque o chancliche é árabe, a minha família é árabe, e eu estou usando a receita da minha avó. A avó Latife foi a matriarca da família Sabag. E com o zátar trazido, o zátar é o pozinho que cobre o chancliche, ele foi trazido, a muda veio do Líbano. Então a gente tem plantação aqui de zátar importado do Líbano. Que legal. Vamos então, se puder colocar aí, vamos agora lá. هلا السريع عن قريب احسن شنكليش في جواشوبيه احسن مطاعم احسن محلات احسن مصدرين احسن دكاكين المظبوط شنكليش جواشوبيه. Vem aí o melhor chancliche de Guaxupé. Brevemente nos principais supermercados, mercearias, padarias e demais pontos de venda. Chancliche Guaxupé, o verdadeiro. Então, esse aí tá fazendo o maior sucesso, né? O feedback que eu tenho tido é o melhor possível, porque bacana. A gente, e o que ele falou em árabe é que o locutor falou em português. Quer dizer, vem aí o chancliche Guaxupé, a venda nos melhores pontos de venda, supermercados, etc e tal. Bom, além do chancliche, a gente também lança a partir de quarta-feira o mel Naturi, porque nós registramos uma marca nossa chamada Naturi, cuja ideia é, além do mel, nós vamos lançar água, eu até vou ler aqui, são tantos produtos que eu esqueço. Nós vamos lançar macadâmia, o mel que eu já falei, vamos lançar o Cold Brew, que é um café gelado, isso não existe aqui em Guaxupé ainda. Adoro. Temos no radar uma ideia de fazer uma cerveja artesanal, a Naturi Beer, e já definido e pronto para lançamento daqui um mês mais ou menos, já teremos aí no mercado a cachaça iluminada. Cachaça iluminada é um blend que eu próprio escolhi,
Eu gosto de tomar uma cachaçinha de vez em quando, então o blend foi definido por mim e ela chama Iluminada porque o rótulo dela é uma foto da Catedral de Guaxupé iluminada. E na verdade não é uma foto, é uma aquarela que foi desenhada pelo Mário Luiz Zavagli, que é um conterrâneo nosso, um grande artista plástico em Belo Horizonte, diretor da cadeira de artes da Universidade Federal de Minas Gerais. E o Mário então fez uma aquarela da foto da catedral. Então o rótulo da cachaça Iluminada é a Catedral de Guaxupé. E além da cachaça, a gente tem no radar também pão de queijo, uma linha de pão de queijo, e também vai ser muito breve uma linha de água mineral, com gás, sem gás, e em garrafas, 1,5 litro e também galõezinhos de 5 litros, acho que é isso. Bacana. Enfim, então a gente tem aí um desafio, tem aí uma vontade de fazer as coisas acontecer, e tudo em nome, ou pelo menos com o nome de Guaxupé, porque como eu disse, eu sou apaixonado por Guaxupé. Eu costumo brincar que Guaxupé não é uma cidade, Guaxupé é um estado de espírito, né? A cidade aqui é uma coisa maluca. Quem vem para Guaxupé, antigamente a gente falava, quem toma água da Jacuba, que era que fornecia água para a cidade, volta sempre, né? Uhum. E Guaxupé é verdade, isso mesmo. Nós somos uma cidade extremamente festeira, a gente tem a nossa diocese, um povo muito hospitaleiro também. O povo bastante hospitaleiro e eu, inclusive, no carnaval de 1987, eu lancei o Ar de Guaxupé, que nada mais é que uma garrafinha vazia com um rótulo falando sobre o ar da nossa cidade, que é um ar inspirador, que quem aspira o ar de Guaxupé fica, vamos dizer, nas nuvens, no bom sentido. E eu até brinco também que muito antes da Dilma, que quis estocar o vento, eu já fazia eu já estocava o ar de Guaxupé, né? Que bacana. Então, essa tecnologia é minha. Ô Júlio, queria te parabenizar, né, por toda essa história, um guaxupeano nato que nasceu em Guaxupé, viveu a infância em Guaxupé, fez a sua trajetória, a sua carreira profissional em grandes capitais do Brasil, nas maiores capitais, né, do Brasil, BH, Rio de Janeiro, São Paulo, e agora volta para nossa terra, para nossa terrinha, para engrandecer ainda mais o nome da nossa querida cidade e levar o nome da nossa cidade aí, quem sabe, para o Brasil todo, através desses produtos aí que estão sendo comercializados a partir de agora aqui no comércio, não só local, mas também nacional. Parabenizar. Então, isso é verdade, porque a gente já está conseguindo entrar em outras cidades fora de Guaxupé. Nós já fechamos um grande volume de vendas para o Rio Grande do Sul. Que bacana. Vamos entrar no Rio de Janeiro muito brevemente. E estamos trabalhando com questão de representantes em outras capitais. Belo Horizonte é uma delas também. A gente até Manaus já estamos conversando com possíveis revendedores nossos. Então a ideia é realmente conquistar o Brasil e quiçá o exterior. Também já temos conversas nesse sentido com um conterrâneo que mora em Londres, está conversando com a gente, e ele hoje mexe com exportação, importação, e da gente exportar para lá. Mas enfim, então é um desafio enorme, mas é um desafio muito gostoso e que assim eu tenho a gratidão a Deus e outras entidades mais do sucesso que a gente está tendo. Bacana. Então, Ô Júlio, queria agradecer a sua participação também aqui na edição de hoje do nosso Guaxupapo para falar dessa rica sua história, né? Não só a sua história pessoal, mas também dos seus produtos aí. Desejo muito sucesso. Os microfones da Clube estarão sempre abertos aí para você, para toda a sua equipe, viu? Para trazer novidades aí aos nossos ouvintes, à população guaxupeana, e também parabenizar que você tenha muito sucesso em levar o nome da nossa querida cidade. Se Deus quiser. Não, e até para finalizar também, uma coisa que o fato até de eu ser publicitário, eu obviamente acredito em propaganda. E acredito em uma palavrinha bacana chamada patrocínio ou apoio. Tanto que a gente, nesses 8 meses que nós estamos de vida, a gente patrocinou e participou da FEMAGRE. Nós patrocinamos o segundo Raio de Amigos, que foi uma cavalgada que aconteceu recentemente. A gente participou do Guaxu Run, Guaxu Run, que foi o Caminho da Fé, que foram umas meninas e meninos aqui de Guaxupé que foram para Aparecida do Norte de bicicleta. Bacana. E eles foram alimentados ou pelo menos revigorados com o doce de leite Guaxupé.
participamos também da Copa Sigu de bicicleta, que aconteceu semana passada, retrasada. Tá encerrando agora o Guaxupé Café Festival. Tivemos a oportunidade de entregar em mãos pro Almir Sater e pro Sai Guarabira o doce leite Guaxupé, né? E ontem a gente patrocinou o festival Volksfest, que teve aquela reunião de Fuscas aqui na cidade. Então foi um sucesso muito bacana. Que bacana, Júlio. E, dito isso, mais uma vez agradecer pela oportunidade. Eu acho que é super legal a gente merecer essa chance de poder contar coisas boas, e graças a Deus e de novo a outras entidades estamos vivendo coisas boas. Então, mais uma vez, obrigado a você, Henrique, a Rádio Clube, ao Rafa, e vamos que vamos. Parabéns, Júlio. Obrigado você pela participação, por ter vindo aqui hoje nos nossos estúdios para esse bate-papo. Muito obrigado. Bom dia a todos e obrigado aos ouvintes também. Valeu. Tchau, tchau. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo,